Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, gratidão pelo convite de poder estarmos aqui participando juntos, né? Nesse momento de aprendermos um pouquinho mais juntos, substituindo nosso irmão Ezequiel, que já está bem melhor, mas que com certeza a recuperação será mais rápida e próspera, com toda certeza, nas graças de nossa Mãe Maria. Então, como sempre, vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma oração. Né? Peço a todos que se juntem a mim, acalmando nossa mente, acalmando nosso coração, deixando de lado todas as tensões, todos os problemas do dia a dia. E esse é o momento de se conversar com o Mestre, com Deus. E agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, os mentores de luz que nos acompanham, agradecemos pedindo para que possamos iniciar as aulas de hoje. E assim sendo, com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, assim é, e assim sempre será. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Ok? Agora, com as bênçãos de nossa Mãe Maria, hoje nós vamos, no curso que é o Espiritismo, tratar de um tema extremamente importante, um tema que está sempre ligado a todas as atribuições, a tudo que se faz dentro do contexto Espiritismo. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de falar Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar a entender o significado da palavra Evangelho, que vem antes do processo Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, a definição é o conjunto dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, conta a história em 4 dos principais livros do Novo Testamento. Isso com bases na doutrina cristã da Igreja Católica. E na Igreja, trechos desse Evangelho são lidos durante a liturgia da missa, no ritual, onde a palavra liturgia, de origem grega, significa boa nova. Então, sempre, obviamente, as histórias e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus seria realmente uma boa nova que é colocado sempre nos processos para aqueles que seguem diante do ritual. Porém, na Bíblia Sagrada, aparece descrito com vários nomes, não só esse. Então, Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho da Paz, Evangelho da Salvação, porém todos exaltam sempre a nossa salvação. O que nós vamos dizer o Evangelho segundo o Espiritismo? É um livro de origem francesa, de autoria de Allan Kardec e dos Espíritos, porque foi editado por eles, né? Foi publicado pela primeira vez em Paris, em 1864, sendo uma das obras básicas do Espiritismo. Sendo também o que dá maior enfoque em questões religiosas, morais, éticas e do comportamento humano. Sendo que a religião ela vem realmente para policiar e nos direcionar nesse processo, para que desenvolvamos um processo vibracional, seguindo esse processo que ele nos segue, né? Uma curiosidade sobre Kardec que eu achei interessante colocar aqui, seu verdadeiro nome era Hippolyte Léon Denisard Rivaud.
adotou o nome de Allan Kardec quando lhe foi revelado por uma entidade que, em sua vida passada, tinha sido um celta com esse nome. Interessante, né? Então, os espíritos estavam ditando e, quando foi citado isso, ele adotou isso como um pseudônimo a partir daí. E ele colocou uma coisa interessante, ele classificou o kardecismo como uma doutrina religiosa, veja bem, religiosa, filosófica, mediúnica e moderno espiritualista. Definiu como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. E ele tem uma visão bem mais projetada para o futuro, né? Então, tipo assim, as coisas não param por aqui, não só o contexto religioso fechado, né? Então, mesmo não conhecido como ciência, né, ele junta aspectos científicos, filosóficos e religiosos, né? Então, mostra que não é realmente um negócio bitolado. Kardec tinha uma mente bem aberta e bem projetada ao futuro, né? Buscando não somente a compreensão do universo físico e o comportamento humano, bem como aquele que transcende a matéria, ou seja, sai da matéria e entra no mundo dos espíritos. Já difundido, embora poucas pessoas saibam, 36 países ao redor do mundo, com aproximadamente 3,8 milhões de adeptos espalhados pelo mundo. Então, Kardec, ao escrever o livro Obras Póstumas, em 1863, orientado pelos espíritos, quando dá a pergunta: que pensas da nova obra de trabalho nesse momento? E aqui eu sempre vou colocar, né? Então, Kardec, para a época, tinha uma linguagem rebuscada com alguns termos que a gente vai tentar fazer. Eu, particularmente, sou assim, né? Então, tem muita coisa que não é o português que nós utilizamos agora. Então, a gente vai entender e procurar trazer numa linguagem mais fácil, né? Então, ó, esse livro de doutrina, assim responder os espíritos, né, terá considerável influência, com toda certeza, né? Pois que explana questões capitais e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, ao irá dele instruções excelentes. Fizesse bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Existem algumas palavras que, se a gente não entender, a gente não entende o texto como um todo, né? Então, quando ele se refere a questões capitais, poderiam ser hierarquias e cidades. As máximas, né, seriam os princípios, e nações ao irá, quer dizer, vão extrair dele, né? Aí, nessa tradução ficaria mais fácil. Esse livro de doutrina será de considerável influência, pois que explana questões que poderiam ser hierárquicas. E não só o mundo religioso encontrar nele princípios que lhes são necessários, como também a vida prática das nações, vão extrair dele instruções excelentes. Fizesse bem enfrentando as questões de alta moral prática do mundo, do ponto de vista de interesses gerais, interesses sociais e religiosos, né? Então, ele diz aqui que os espíritos dizem que é um livro que realmente vai ter base para muitas coisas, né? Então, muitos poderão ser extraídos, a quem interessar, ensinamentos muito bons, não só do nível religioso, mas que várias nações poderão fazer uso, né? E ele continua, né? Os espíritos continuam. A dúvida tem que ser destruída. Qual dúvida ele se refere? Que é uma dúvida que ainda existe muito nos dias de hoje, né? Existe vida após a morte? O que é a morte? O que é o espírito? Então, essa dúvida vem de há muito tempo. E eu acho que, com certeza, se muitos soubessem há mais tempo que existe uma vida pós-vida, que eu não diria pós-morte, vida pós-vida, muitas coisas seriam limitadas, muitas coisas não aconteceriam, né? Então, os espíritos dizem que essa dúvida tem que ser destruída. Até as suas populações civilizadas são prontas. Por que ele diz isso? Porque, imagine, quando eu tenho que lá atrás, já citamos, a Igreja Católica em si falava sobre reencarnação. A partir dos processos que houve lá, processo onde uma rainha falou assim: jamais eu vou reencarnar, eu sou uma rainha, eu vou reencarnar, posso reencarnar uma serra? Não. Então, isso foi retirado dos princípios da Igreja Católica. E o que ocorre? Não se poderia explicar, ainda hoje não se
processo de atividade das pessoas, você vê que nós estamos aqui, até para nós entender, separar aquelas palavras, para que possamos entender melhor. E o que ocorre? Com o decorrer do tempo, teria que haver um desejo bem real, do ser humano, um desejo mental, um desejo de uma projeção social, filosófica e científica. Qualquer coisa que tivesse a mais ou menos não haveria como estar pronto para receber isso. Então, até as suas populações estão prontas desde 1857. Então, já há muitos teus amigos, além do mundo, há muito tempo, os espíritos já desvelaram esse processo. Lança a semente de confiança, porque é aí que a Terra está viva na ordem da vida das esferas e que sai, afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais. Ou seja, é tempo que o mundo conhece que matéria existe, mas existe uma vida fora da matéria. E quando ele falou lá atrás da ciência, olha, quando nós começamos a explicar isso, muitas pessoas passam a ver a religião sobre uma outra ordem, porque até então existe esse tipo de não existe. E a ciência é parte de um processo de partícula, tudo uma frequência de onda, e tudo isso existe positivamente a partir da matéria. Sai da matéria e as pessoas começaram a ver de uma outra forma. Então, nesse momento é importante que a Terra também saia dessa visão e tenha uma visão da vida pós-vida, né? Acho legal. Mas, e foi nesse momento que essas informações surgiram do Evangelho, do Espiritismo. E onde, em sua introdução, são explicados os objetivos e plano de elaboração. Quer dizer, na espiritualidade, como todas as teorias, embora aos nossos olhos, algumas vezes, nós recebemos uma fala, meu Deus, como é que esse mundo está? É um caos. Sim, mas é um caos organizado por quem tem que entender. Então, desde a própria projeção de se escrever o Evangelho, então, ele foi organizado explicando os planos. Então, podemos dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes. Então, os atos comuns da vida de Cristo, que seria o mesmo processo evangélico nas bases cristãs. Os milagres, que nós citamos nas aulas anteriores, as profecias, as palavras que servirão para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Então, os Espíritos deram o caminho, vai seguir basicamente esses passos. E eles disseram, se as 4 primeiras têm sido objeto de discussões, então, os atos comuns da vida de Cristo, porque não se tem nada realmente relatado. Então, sempre algumas pessoas entram em conflito. Uns acham que foram, outros que não. Milagres, outros acreditam que foi milagre, não. Profecias, foram ou não. E as palavras que tiraram os dogmas. Porém, a última, que é o ensino moral. Diante desse código divino, toda e qualquer incredulidade se curva. Né? É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. Olha a mente e a projeção de Kardec. Ele não colocava como uma religião, uma doutrina. Se seguirem esse processo, porque Jesus ele nunca criou uma religião, ele só pregou o amor. As religiões foram tentando explicar e conduzir as pessoas para o amor. E ele já dizia, é um terreno que todos, se seguirem por aí, podem se encontrar. A bandeira sobre a qual podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as crenças. Se houver um consenso em termos de amor, em termos de caridade, seguindo os processos de Cristo, nós teríamos uma religião única. Né? O que ocorre é o seguinte, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte provocada pelos dogmas. Então, criam-se os dogmas, e o dogma é o quê? O que alguém pensa ser. Então, se todos seguissem o processo do amor, da caridade, seria um caminho que seria tranquilo. Agora, alguém traça um dogma, ele pensa que é aquilo, que faz aquilo uma verdade, aí começam as divisões e as religiões se dividem a partir daí. Né? Uma coisa interessante, como falamos do processo de Cristo, antes desse processo, obviamente, do Espiritismo, existiram outras versões ditadas por espíritos até chegarmos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que até onde temos conhecimento é o último.
As análises sérias tratam de descobrir a verdadeira mensagem de Deus, né? Então, é aquela questão que se discute muito, né? Se nós tivermos aqui o número 6, aqui eu posso ver o 6, se você estiver do outro lado, você vê o 9, porém estamos falando da mesma coisa, então são pontos de vista diferentes. Porém, né, sempre tentando descobrir realmente a verdadeira mensagem. Onde acontecimentos narrados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram reescritos por autores sagrados sob inspiração divina. E assim, com o decorrer do tempo, traduzida, interpretada, reescrita, se encontra hoje em nossas mãos com todas as alterações. Entendamos o seguinte, que não existia livro, né? Voltando lá atrás, não tinha. A primeira escrita que se tem noção foi em 1250 a.C., quando os chineses começaram a fazer as primeiras impressões do papel de arroz, né? O primeiro livro em 770 no Japão, e a primeira impressão em 1436, quando Gutenberg fez a primeira impressora. Tá? Então, o que ocorre? Naquela época, tudo que se passava de boca a boca, as pessoas se juntavam em torno das fogueiras e todas as noites os processos eram repetidos para que fossem decorados. Tá? Porém, existe um ditado que diz também que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, interpretações, aí as coisas começaram a diversificar muito. Né? Então, ela foi traduzida de várias línguas, né? Reescrita de várias formas, e as alterações vão a partir daí. Modelos de interpretações passam pelas situações diferentes, de épocas diferentes, e a história em seu decorrer. Porém, em busca do conhecimento, os livros sagrados, todos eles, à luz de uma realidade desafiadora do país, de acordo com a interpretação de nossa realidade, né, diante de um forte compromisso de transformação social, em vista do projeto de uma nova sociedade, nos coloca. Então, todos os livros eles estão sempre visando, né, o compromisso com essa transformação social, que é o processo moral e todos os princípios colocados pelo nosso Mestre Jesus, e em vista de um novo processo de uma forma diferente. Então, se nós voltarmos lá, os judeus chamavam de Torá, que significa lei. Seriam os primeiros 5 livros da Bíblia, seriam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses livros, durante 6 séculos, né, como nós dissemos, foram transmitidos em histórias de famílias, clãs e tribos, oralmente, de geração para geração, ensinamentos e fatos. Então, por mais que a pessoa fosse detalhista em todos os processos, sempre alguma coisa dá uma mudança, uma interpretação diferente. Né? Não foi só esse. Então, nós também temos o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, o Bhagavad Gita, que é o livro religioso hindu, canto divino, que contém as palavras de Krishna, mas todos eles, enfim, concordam que Deus resumiu tudo em poucas palavras, que foi descrito em Mateus 7,12. Tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consiste a lei e os profetas. Então, todos esses contextos tentando explicar as palavras divinas de Deus, né, se resumiu aí. Olha, não tem muito segredo. Faça aos outros o que você quer que faça para você. E Mateus descreveu isso. Então, baseado por aí, Kardec segue depois das orientações. Então, o que eles disseram? Reunimos nessa obra os trechos que podem construir, propriamente falando, um código de moral universal. Então, sob a ótica dos espíritos passando a Kardec, se todos tivessem esse código de moral, fatalmente o planeta estaria num novo estágio, né? Sem distinção aos cultos, né? Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento. Então, juntou-se tudo que realmente fosse útil, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Então, como eu disse, naqueles processos, algumas pessoas podem ter introduzido coisas que realmente não têm a ver com esse segmento que nós estamos nos direcionando. Né? As máximas, as coisas importantes, foram agrupadas, distribuídas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que umas se deduzem de outras tanto quanto possível.
Ou seja, a ideia é que seja uma sequência lógica, que nós possamos, quem pegar o livro dos Espíritos, seguindo por ali, vai ver que realmente existe uma ordem, né, uma sequência da maneira de raciocínio. Não é como alguns livros que a gente vê, que simplesmente termina um parágrafo, começa um novo capítulo e começa uma nova versão. Ele conclui aquilo e sempre de maneira que sempre esteja ligada uma coisa com a outra, tanto quanto possível, né? O Evangelho segundo o Espiritismo constituiu-se de um prefácio de 28 capítulos, aí é a descrição que eles deram, né? Sendo o último que uma coletânea de preces. Tem 7 conexões com o Antigo Testamento e 134 com o Novo Testamento. Então, lembra-se, como nós falamos lá atrás, a ligação das histórias citadas por Cristo nesses dois processos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo está intrinsecamente ligado àqueles princípios éticos e morais que vêm da própria doutrina cristã. E segundo a natureza dos assuntos, os 3 primeiros se encadeiam no título: não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu pai. Então ele veio realmente para colocar a partir daí. Existem alguns processos dentro da espiritualidade, por exemplo, quando nós pegamos Nosso Lar, né, o filme que foi passado exaustivamente, pelo menos pela visão espírita, ele fala, né, de Nosso Lar como um local onde se vai antes de se atingir um novo processo. Então, muitas moradas, né? Então, existem algumas correntes que acreditam que essas moradas são alguns processos que vão no desenvolvimento da espiritualidade no processo de encarnação e reencarnação. Tá? A obra está disposta numa ordem lógica, aborda aspectos filosóficos científicos, como nós dissemos, e trata dos ensinamentos de Jesus em seu aspecto moral. Veja que sempre o aspecto moral é levado em conta, porque o ser humano tem uma grande tendência a divagar desse caminho, né? Uma pessoa que não siga os processos morais fatalmente entra num processo vibracional baixo e a partir daí a religiosidade não se desenvolve. Tá? Podem ser citados os ensinamentos. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, tenta-se de várias formas explicar, mas por máximo que vá se dizer, é assim, é uma ciência e ela vai provar que existe matéria e existe espírito. A ciência mais recente, que nós temos a física quântica, ela diz que tudo é vibração, onda e partícula. Então, exatamente, é uma forma científica de dizer a mesma coisa que ele disse. Então, de forma, né, irrecusável, existe o mundo material e o mundo espiritual. Reconhecendo-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que ele quer dizer, transformação moral? Porque se nós seguirmos esses princípios morais do amor e da caridade, nós manteremos um nível vibracional maior. E essa vibração que vai fazer de nós esse processo evolutivo. Então, você reconhece realmente o espírito, quando o espírita, quando executando, não só frequentando a casa, estudando muito, se empenhando naquilo, tendo o foco em crescer, ele consegue fazer a sua reforma íntima, a sua mudança moral, né? E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E aí, como é que se diz? Fala-se muito, né? Essa mudança, essa transformação, ela é descrita de várias formas em vários livros, mas nos dias atuais, eu particularmente, em alguns cursos que a gente tem, eu tenho uma visão assim prática até de fazermos essa transformação. Porque se nós dividirmos no corpo, né, nosso corpo físico, sem o corpo físico não temos o corpo espiritual. Então, e sempre Jesus disse, seu corpo é seu templo, então você tem que cuidar bem do seu templo. Então, nessa mudança que ocorre, então, comer bem, hidratar, fazer atividade física, ter uma hora para dormir, um processo. Você está cuidando bem do seu corpo. É a primeira parte da transformação.
tá? A sua mente. Nós somos realmente direcionados, bombardeados todos os dias por mídias de todas as formas, por ambientes em que vivemos, porque nós, via de regra, somos um produto do meio, mas nós temos que chegar nesse processo, a nossa mente, e fazer uma seleção. Porque para os outros, nós mostramos aquele que nós queiramos que as pessoas vejam, mas para nós mesmos, não. Então, esse processo eu coloco tipo assim, para nós, só para nós, faz uma relação daquilo que eu acho que eu tenho que mudar. Quando eu fiz essa relação, é grande. É grande. Você vai escrevendo, não para. Aí chega um momento e fala, vamos parar por aqui, depois eu faço o capítulo 2. Aí o que eu vejo? Bom, eu escolho alguns processos, eu falei, olha, eu vou ter que mudar isso aqui em tanto tempo, né? E eu me proponho a fazer essa mudança. Então, óbvio que seja algo atingível, né? Então, ó, vou mudar isso aqui em um mês. Naquele mês eu mudei uma coisa, eu mudei. E a transformação vem de dentro para fora. Aí a gente começa a ver as coisas de outra forma, os valores vão se reforçando do lado do cristão, né? E os valores emocionais. Então, uma coisa extremamente comum as pessoas no dia de hoje perderem totalmente o controle sobre tudo, né? Então, as contas que chegam, desencontros de relacionamento, filhos. Então, isso é uma coisa que nós temos que manter o nosso controle. Como? Dizendo para nós daquele tipo. Quando as pessoas dizem o que não me serve, isso é um interessante ponto de vista seu. Eu tenho o meu ponto de vista, meus caminhos, e seguirei por ali. A partir daí, você vai começando a controlar o seu emocional e não dando ouvidos a um monte de coisa que a gente ouve na TV, no rádio, nas mídias sociais, as pessoas, né? Mantendo sempre o nosso foco e o nosso caminho. A partir daí, se mantém o corpo saudável, a mente saudável e o emocional, a parte espiritual segue com toda tranquilidade. Já que se dizia bem lá atrás, mens sana, in corpore sano, né? Então, reconhece-se o verdadeiro espírito pela transformação moral, pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, ou seja, transformando uma reforma íntima. Que isso só depende de cada um de nós. Ninguém, podem ter certeza, vai mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Só nós temos o poder da transformação. E às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, em função da nossa mudança, por ver o nosso caminho, se inspiram e nos seguem, tá? E a terceira coisa que ele fala é a fé inabalável. É só que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé remove montanhas, como nós vimos na aula passada, né? A fé é do tamanho de um grão de mostarda e a montanha se move, tá? Então, ele nos deixa a proposta. Fora da caridade não há a salvação. Então, o nosso mundo que nós vivemos hoje, levado por uma série de consequências de capricho, de ego, de poder, de dinheiro. Então, as pessoas manipulam, mas eles esquecem que quando nós passamos, né, da vida aqui para a pós-vida, ninguém leva cargo, ninguém leva dinheiro, ninguém leva imóvel, ninguém leva carro. Só levamos exatamente aquilo que nós fazemos crescer dentro de nós, a mudança dentro de nós. Então, as transformações diante dos princípios morais e essa fé inabalável no Pai lá de cima, né? E Edgar Armond, em seu livro Redentor, escreve o prólogo. Então, as pessoas sempre, né, na tentativa, no posicionamento de descrever essa parte do Espiritismo. Ele escreve, o Espiritismo arrancou o Evangelho das sombras místicas, das concepções dogmáticas e o apresentou ao povo, indistintamente, aberto e refulgente, né? Refulgente, brilhante aos olhos, expressivo, edificante, que levanta e constrói, com uma força que mais poderosamente realiza transformações morais, no mais íntimo das almas, e impulsiona os homens para a luz. O que ele diz nesse aspecto, né? Nós temos, e o Espiritismo tem feito isso, ele tirou porque tudo era uma questão só a nível de templo. Então, as pessoas tinham que ir àquele dogma, você tem que estar na igreja, você tem que estar no templo para que tudo aconteça. Na verdade, não é assim. Ele colocou,
O Espiritismo arrancou isso das sombras místicas de lá. Ele fez com que as pessoas mudassem. Né? Então, por que nós temos um grande número de seguidores e isso cresce? Porque vê-se pessoas mudando e pessoas crescendo. Isso brilha os olhos, isso constrói, isso promove transformações morais. E isso é o mais íntimo caminho das almas, impulsiona os homens para a luz da redenção. Vamos refletir um pouco sobre o tema. Embora o tema seja simples, e ele é extremamente complicado de tão simples que ele é, mas a base é exclusivamente esse. A mudança interior, o processo da reforma íntima e as mudanças morais. Sair-se do contexto que tudo só acontece no tempo, não. O Espiritismo faz pessoas melhores com mudanças de dentro para fora. E isso seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais recente, no qual conhecemos. Né? Então, o que é o Evangelho? É um livro de origem francesa, de autoria de Allan Kardec, ditado pelos Espíritos. Publicado pela primeira vez em Paris, em 1864, sendo uma das obras básicas do Espiritismo, sendo também que dá maior enfoque em questões religiosas, morais, éticas e comportamento humano. Percebe? Então, o Evangelho, tudo que ele trabalha em cima de questões religiosas, tem que ter um caminho a seguir, o caminho da luz, o contexto moral citado pelo próprio Cristo e ético, e tudo isso se reflete no comportamento humano. Ou seja, mais uma vez, a mudança dentro de cada um de nós. Tá? Por que Kardec priorizou os ensinamentos morais de Jesus nesse livro? Eles respondem, né? Reunimos nessa obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código, mais uma vez, um código de moral universal, sem distinção e cultos. As citações conversamos tudo que era de utilidade, tudo que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Ou seja, haviam várias ideias, vários contextos, mas e as mudanças que vinham a partir daquilo que nós falamos, das pessoas falando verbalmente. Então, eles uniram que realmente tinha a ver com a proposta de Cristo, né? E tiraram aquelas coisas que não tinham a ver. Então, ele priorizou esses ensinamentos morais de origem de Cristo. Né? Aí é uma pergunta pessoal, né? Na sua opinião, qual a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu vejo, né? É um caminho aberto a todos, que brilha aos olhos da alma. Porque quando nós vemos uma pessoa do bem, uma pessoa do amor, uma pessoa da caridade, isso vibra com a gente. Então, a nossa alma, os nossos olhos vibram, né? Forte, porque levanta e constrói. Então, essas pessoas que têm essa força, que têm a fé inabalável, ela pode cair, porque cair é para todos, mas levantar é para quem escolhe levantar. Né? Então, ela vai cair, mas eu tenho fé, meu Pai me guia e vamos em frente. Então, ela levanta, ela constrói com a força, né, mais poderosamente realiza. Então, seriam as transformações morais. Porque o importante, olha, nós citamos muito transformações morais. Transformações morais porque, seguindo aqueles princípios, nada mais é do que aumentar e fazer a mudança do nosso processo vibracional nas frequências de vibrações do nosso Mestre Jesus. O que nós normalmente chamamos do caminho da luz. Então, nos direcionamos à luz, criamos vibrações para isso. No mais íntimo das almas, impulsiona os homens para a luz do resgate do gênero humano pelo Mestre Jesus Cristo. Então, eu acho a grande importância do Evangelho isso. Então, por isso ele deve ser... E uma coisa, ele deve ser estudado e compreendido. Acompanhamos muitas pessoas, eu tenho acompanhado em alguns casos, principalmente agora, no caso da pandemia, tem ficado mais em casa e eu tenho acompanhado muita coisa online, e se vê, e não por maldade, fora disso, muitas pessoas simplesmente leem. Né? Não deve simplesmente ser lido, porque existem palavras, existem conotações de linguagem rebuscada. A gente tem que procurar trazer para agora, não só ler, tem que entender.
Você tem que entender aquilo que a gente estudou. Então, abre, procura, não entendeu a palavra vai lá no dicionário, procura. Você tem que entender, porque quando você entende aquilo, você internaliza o conhecimento. E a partir daí passa a ser sabedoria. A sabedoria advinda dos preceitos divinos. Então, realmente, nós não devemos só ler, nós devemos ler e entender literalmente aquilo que nós estamos falando. Tá? São os preceitos do nosso Mestre Jesus. Né? Então, por que ler? Né? Porque ele resgata. Né? Então, nos dias de hoje, nós perdemos muitas referências. Né? Ele resgata esses ensinos, estimula a reforma íntima. Né? Então, aquilo que nós dissemos, o corpo, a mente, o emocional e o espírito. Então, ele resgata, ele nos traz de volta os princípios morais, estimula, olha, vocês têm que fazer essa reforma íntima, senão não seguirá esse caminho. E ele é rico em significados, ele propõe reflexões. Né? Então, lendo, você tem uma proposta de reforma íntima, propõe reflexões, mas para você refletir, você tem que entender o que você leu. Se você não entender o que você leu, você não vai ter o comparativo para fazer as mudanças. E a partir daí, ele propõe vivências renovadoras. Né? E por fim, qual a maior entidade já encarnada segundo o Espiritismo? Segundo a moral cristã, com todas as concepções teológicas diferentes, né? O Espiritismo, Jesus Cristo, é o espírito mais elevado encarnado na Terra. Tá? Então, gente, falamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos que a origem dos Evangelhos, a origem de todos os outros, que faz no mundo atual, mas sempre, todos eles buscando a verdade, buscando os caminhos de Cristo, nos dizem sobre manter a moral, manter o amor, manter a caridade e manter a fé. Ok? Então, esse tema, embora ele fosse um pouco mais extenso, não dá para estender muito, porque senão a gente acaba avançando nas outras aulas. Tá? A gente encerra por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos abertos à disposição. E também não podemos avançar muito no horário, né, que eu falo muito, não tem jeito. Ok? Ninguém gostaria de comentar nada? Perfeito. Então, um pouco Professor, mais... foi muito claro, foi muito bom e muito claro. Acho que o senhor trouxe uma linguagem assim bem acessível para todos nós. Que bom. Fico feliz com isso. Eu confesso a vocês que eu tenho que entrar um pouco nessa linguagem e traduzir para mim mesmo, para que eu possa entender. E eu sempre fui nesse princípio, eu tenho que entender para poder explicar, e eu tento, da forma que eu entendi, passar para vocês. Né? Então, muito bom, eu fico bastante feliz com isso, que nós tenhamos conseguido passar pelo menos essa parte aí, só reforçando, né? Princípios morais, amor, fé, sempre. E sempre tudo está na mente. A mente cria todos os princípios, o sentimento e a fé em Deus atrai, e a fé realiza e nos direciona. E sempre lembrando, vamos entender aquilo que a gente lê, para que aquilo possa nos proporcionar um ganho cada vez maior. Ok? Então, não tendo novos comentários ou dúvidas, vamos dar por encerrada a aula de hoje. Né? E vamos, como sempre, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, que nesse momento, né, nos envolve com o seu manto sagrado, nos permite estarmos juntos, com saúde, na tranquilidade do nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Os mentores de luz que nos envolvem, que nos esclarecem, e os nossos mentores, sempre agradecendo muito por essa oportunidade. Assim sendo, encerramos nossa aula com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço o convite por podermos participar e estarmos juntos nesse momento. Que todos tenham uma semana abençoada, uma noite abençoada, e que possamos juntos seguir os caminhos do nosso Mestre Jesus. Muito